Olá, bem-vindos a mais uma oficina de astronomia. Eu sou o professor Luiz Augusto da Silva, da rede Ômega Centauri, e hoje, no nosso encontro de número 489, nós vamos falar sobre o céu do verão de 2023. Os principais fenômenos que vão rolar pelo firmamento nos meses de janeiro, fevereiro e março deste ano novo de 2023. Mas antes, comando do estúdio sempre a cargo do nosso colega Tiago Basso. E, meu diretor, temos os recados usuais, para dar, começando pelo Anuário Astronômico Catarinense 2023, produção do professor Alexandre Amorim, lá de Florianópolis, do Núcleo de Estudos e Observações Astronômicas José Brasilício de Souza. Você simplesmente tem que ter este anuário se quiser ficar por dentro de tudo que estará acontecendo no céu do Brasil em 2023. O nome é Anuário Catarinense, mas eu volto a dizer, os fenômenos discutidos aqui têm validade para todo o Brasil e inclusive alguns deles para regiões geográficas mais amplas. Mande um e-mail para costeira1@yahoo.com e solicite agora mesmo o seu exemplar do Anuário Astronômico Catarinense para 2023. Eu quero lembrar também que continua aberta lá no site vaquinha.com a conta para o levantamento de fundos para o lançamento de mais um livro do nosso colega Rodrigo de Moura Visoni, da rede Ômega Centauri, lá no Rio de Janeiro. O Visoni tem vários livros, eu geralmente mostro aqui o compêndio sobre a vida e a obra de Roberto Landel de Moura, o precursor do rádio. Mas agora, o projeto no qual trabalha o Visoni chama-se Os Balões de Augusto Severo. Vai ser um livro muito interessante, que provavelmente será lançado em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Mas, de qualquer maneira, há necessidade de levantamento de fundos para viabilizar essa edição, e o número da conta é 675869. 675869. Vaquinha.com.br. Vaquinha é com K, meu diretor? Estou certo ou estou errado? Livro leve e solto. Olha, saiu mais um vídeo esses dias aí, eu já conferi e quero que vocês confiram também um novo canal no YouTube de responsabilidade do nosso produtor, Tiago Basso, com críticas literárias sempre muito bem humoradas, muito bem elaboradas. Livro leve e solto, o seu canal de crítica literária lá no YouTube. Inscreva-se, compartilhe, assista e prestigie. Muito bem, é isso, meu diretor? Ou temos mais alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Vamos lembrar, tem a chave Pix da rede Ômega Centauri, Universo Astronomia 22, tudo junto, @gmail.com. Com essa chave você pode colaborar com os programas educacionais da rede Ômega Centauri, pode se tornar um membro associado da rede, um membro apoiador ou um membro cooperador. Se você é professor, também pode ser um professor filiado à rede. Consulte o nosso site redeomegacentauri.org para obter mais informações e depois utilize a nossa chave Pix, universoastronomia22@gmail.com. Tá certo, meu diretor? Então agora nós vamos passar ao assunto de hoje, da oficina número 489. Lembro que em 2023
Nós estamos completando 27 anos de existência do nosso projeto e vamos falar na oficina de hoje sobre o céu do verão de 2023. Começando pelos destaques, em janeiro, dia 30, uma excelente oportunidade para ver Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol, antes do raiar do dia. Em torno do dia 30, Mercúrio na máxima elongação a oeste do Sol. No mês de fevereiro, uma conjunção muito interessante entre o planeta Vênus e o planeta Netuno, uma conjunção apertadíssima, 1/100º de grau a separação mínima entre os dois astros, no dia 15 de fevereiro, e depois no dia 22, uma ocultação do maior planeta do Sistema Solar, Júpiter, pela Lua, o nosso satélite natural, que terá visibilidade na região sul do Brasil. Em março, no dia 2, uma belíssima conjunção dos dois planetas mais brilhantes do céu, Vênus e Júpiter. No dia 20, o equinócio de outono para o hemisfério sul. E eu coloco aqui reticências porque o nosso diretor aqui sabe, né, meu diretor? Eu não gosto quando chega o outono, né? Porque o outono é o prenúncio do inverno. Eu sei que tem gente que gosta do inverno, mas eu não gosto. Então eu só posso ficar triste, né? Quando for a vez de falar do equinócio da primavera, eu vou botar 3 pontinhos de exclamação, tá, meu diretor? Mas agora, por enquanto, é só uma reticência, porque realmente, para mim e para muita gente, né, a chegada do outono é um tanto quanto deprimente, convenhamos. Dia 22 de março, teremos uma nova ocultação de Júpiter, mas que não será visível na região sul do Brasil, embora seja visível no território nacional. Então vamos inicialmente, seguindo aquele nosso modelo tradicional, repassar a lista dos fenômenos que acontecem em cada um desses 3 meses, janeiro, fevereiro e março, e depois comentar os mais interessantes e mostrar simulações. Em janeiro nós tivemos então lá no dia 1º a conjunção do planeta Urano com a Lua, 0,7 graus de separação. No dia 3, o planeta Marte em conjunção com a Lua, com separação de meio grau. E no mesmo dia, às 20 horas, os horários aqui são todos eles horários de Brasília, a estrela Aldebaran, principal da constelação do Touro, também em conjunção com a Lua. Uma conjunção um pouco distante, com separação de 8 graus. Meio grau é o tamanho da lua cheia, para vocês terem uma ideia. No dia 4, aconteceu o máximo da chuva de meteoros, conhecida como Quadrântidas, que não é de visibilidade favorável para o hemisfério sul. E tivemos também o periélio da Terra, a Terra mais próxima do Sol, a 0,98 unidades astronômicas do astro-rei. Dia 6 foi lua cheia. A lua depois do Natal, também chamada na América do Norte e na Europa de a velha lua ou a lua velha. No dia 7, Mercúrio esteve em conjunção inferior, ou seja, situado entre a Terra e o Sol. E também tivemos a conjunção de Pólux, estrela mais brilhante da constelação de Gêmeos, com a Lua, distância de 2 graus. Dia 8, o apogeu da Lua, maior distância da Terra, 406.459 quilômetros, distância de centro a centro. E no dia 10, Régulus, principal estrela da constelação do Leão, em conjunção com a Lua, com distância de 4 graus entre ambos. Dia 12 de janeiro, Marte encontrou-se estacionário, ou seja, ele vinha até aquele momento, 18 horas do dia 12, horário de Brasília, executando o chamado movimento retrógrado, que é um movimento aparente de leste para oeste no céu. E a partir do dia 12, 18 horas, ele estaciona e inverte o sentido do movimento, passando ao movimento direto, retomando o movimento direto, que é o movimento normal dos planetas de oeste para leste. Sempre é bom lembrar, né, que isso aqui, movimento direto, retrógrado, planeta estacionário, enfim, isso são fenômenos aparentes, que derivam da combinação do movimento da Terra com o movimento do planeta. Na verdade, todos os planetas estão sempre orbitando no mesmo sentido ao redor do Sol.
Dia 14 de janeiro, Spica, principal estrela da constelação da Virgem, em conjunção com a Lua, também Lua quarto minguante. No dia 18, Antares em conjunção com a Lua, 2 graus de separação, e Mercúrio estacionário, mesma situação de Marte. Dia 20 às 5 horas, o mesmo planeta Mercúrio, que é o planeta mais próximo do Sol, em conjunção com a Lua, a 7 graus de separação, e no dia 21 a Lua nova, seguida do perigeu lunar, menor distância da Terra, 356.569 quilômetros, distância de centro a centro. E no último decanato do mês de janeiro, lá no dia 22, Mercúrio em conjunção com o planeta Saturno, distância de apenas 0,3 graus entre eles. No mesmo dia, o planeta Urano estacionário. Dia 23, às 6 horas, conjunção de Saturno com a Lua. E vejam que sequência interessante. 1 hora depois, às 7 horas, horário de Brasília, Vênus em conjunção com a Lua. Distância em ambos os fenômenos aí da ordem de 3 graus a 3 graus e meio. 2 dias mais tarde, no dia 25, às 4 horas da madrugada, o planeta Netuno em conjunção com a Lua, seguido no dia 26 a 0 hora pela conjunção de Júpiter, maior planeta do Sistema Solar, com o nosso satélite, a uma distância de 1,5 grau. No dia 28, a Lua entra em quarto crescente. No dia 29, Urano faz conjunção com a Lua, praticamente 1 grau, 0,9 graus de separação. E no dia 30, às 3 horas da madrugada, ocorre a máxima elongação do planeta Mercúrio, 25 graus a oeste do Sol. Nós vamos simular depois. Dia 31, fechando o mês de janeiro, conjunção de Marte com a Lua, separação de 0,1 graus. Vai ser visível uma ocultação na região norte do Brasil. E também, no mesmo horário, mesmo dia, Aldebaran, lá na constelação do Touro, em conjunção com a Lua. Portanto, se deduz aqui, que nesta noite, ao redor da 1 hora da madrugada, nós poderemos ver 3 astros notáveis relativamente próximos no céu: Marte, a Lua e a estrela Aldebaran, principal da constelação do Touro. Então vamos às simulações dos destaques de janeiro. Como eu disse, entre 22 e 26 de janeiro, a Lua crescente vai desfilar, vai passar aparentemente próxima dos planetas Saturno, Vênus, Netuno e Júpiter. Isso olhando para o poente, logo depois do pôr do Sol. No dia 22, particularmente, nós temos Saturno e Vênus em conjunção, separados por 0,3 graus, e às 20 horas eles brilham juntos entre 5 e 10 graus de altura, lá no céu do poente. Nós temos aqui a simulação, Vênus e Saturno aqui então, aqui é o ponto cardial oeste, isso foi feito para Porto Alegre, dia 22 de janeiro, às 20 horas, horário de Brasília. Então a Lua brilhando um pouco à esquerda de Vênus, que já é visível após o pôr do Sol, e muito próximo ali Vênus e Saturno em conjunção neste dia. Mais acima o planeta Júpiter, onde a Lua vai se situar mais próxima nos dias subsequentes. No dia 23, então, a Lua já brilha acima do par Vênus-Saturno e começa a escalar o céu na direção da posição do planeta Júpiter. Essa é a simulação para o dia 24 de janeiro, sempre às 20 horas, em Porto Alegre, olhando para o oeste. Dia 25, a Lua acha-se próxima de Júpiter, em conjunção com o planeta Júpiter, e depois, no dia 26, ela já ultrapassou o planeta, e aqui embaixo, mais próximo do horizonte, os planetas Vênus e Saturno continuam ainda próximos, se bem que envolvidos pela claridade do anoitecer. Muito bem. No dia 30 de janeiro, então, antes do nascer do Sol, olhando para leste, nós teremos a máxima elongação de Mercúrio, 25 graus a oeste do Sol. E antes que alguém pergunte, mas espera aí, não está errado? Não, não está errado não. Porque se Mercúrio está a 25 graus a oeste do Sol, nós precisamos olhar para o leste da Terra antes do raiar do dia, porque Mercúrio nasce antes do que o Sol.
Esta é uma aparição matutina muito favorável para o hemisfério sul, bastante favorável. Mercúrio, neste dia 30 de janeiro, quem olhar com a ajuda de um binóculo vai perceber que ele se encontra a cerca de 9 minutinhos de arco, isso dá cerca de 0,2 de grau, mais precisamente 0,15 graus, de uma estrelinha de quarta magnitude da constelação de Sagitário. Ômicron Sagittarii vai estar bem próxima de Mercúrio nesta data. E aqui nós temos a simulação feita para Porto Alegre, olhando para o leste, às 5 horas da manhã. Você tem aqui a constelação do Escorpião, abaixo dela a constelação do Sagitário, e aqui, um pouquinho abaixo, o planeta Mercúrio na máxima elongação a 25 graus oeste do Sol. Essa é uma aparição favorável porque o ângulo de separação entre o Sol e Mercúrio é grande, 25 graus. O valor máximo que esse ângulo poderia ter seria um 28, tá? Então não é um valor desprezível. E ademais, como a gente observa pela posição aqui das estrelas do Sagitário e do Escorpião, nessa época do ano, vista da capital gaúcha, a eclíptica, que é a projeção da órbita da Terra no céu, ela está aproximadamente perpendicular à linha do horizonte. E isso faz com que Mercúrio fique também mais elevado no céu, porque nós sabemos as órbitas dos planetas em torno do Sol são sempre próximas do plano da eclíptica, certo? Muito bem. Então, a aparição matutina de Mercúrio é o grande destaque do mês de janeiro. Fevereiro. No dia 3, Pólux, da constelação de Gêmeos, em conjunção com a Lua. No dia 4, apogeu lunar, máxima distância da Terra, 406.476 quilômetros. No dia 5 é lua cheia. A lua cheia que ocorre no mês de fevereiro era conhecida antigamente no hemisfério norte como a lua do lobo, ou a lua da neve, ou ainda a lua da fome. Da fome porque já era fim de inverno, os alimentos estavam escasseando, né? Então as pessoas aguardavam a chegada da primavera para poder plantar e depois colher, para voltarem a ter uma fartura de alimentos. No dia 6, temos Régulus, da constelação do Leão, em conjunção com a Lua. No dia 11, Spica, da constelação de Virgem, também numa conjunção com o nosso satélite. E no dia 13, a Lua entra na fase do quarto minguante, já praticamente lá na metade do mês. No dia 14, Antares, que é a maior estrela, a mais brilhante estrela da constelação do Escorpião, faz conjunção com a Lua, com separação de 2 graus. E no dia 15, às 9 horas, horário de Brasília, uma estreitíssima conjunção de Vênus com Netuno. A separação entre eles de apenas 1/100º de grau. Então vejam, se você usa um binóculo, claro, tem que ser, não às 9 horas da manhã, né? Tem que ser depois, né? No anoitecer, porque Vênus está visível já depois do pôr do sol. Então, ou você observa antes, no dia 14, ao anoitecer, ou você observa no anoitecer do dia 15. E aí a separação entre os dois astros já não será isso aqui. Infelizmente, nós, nas Américas, não poderemos conferir esta separação. Isso aqui é possível lá na Ásia, na Austrália, no Oceano Índico. Para os observadores de lá, eles vão poder ver isso aqui. Mas, ainda assim, volto a dizer, anoitecer do dia 14 ou anoitecer do dia 15, se você usar um binóculo, poderá enxergar o planeta Netuno próximo de Vênus. Netuno é o planeta mais afastado do Sol. Dia 16 de fevereiro, teremos a conjunção de Saturno com o Sol, ou seja, Saturno passando pelo lado de trás do Sol, digamos assim, né, visto da Terra. Então Saturno vai deixar de ser visível durante algumas semanas. Depois, no dia 18, conjunção de Mercúrio com a Lua. Perigeu lunar, dia 19 de fevereiro, distância de 358.267 quilômetros da Terra. E no mesmo dia, às 22 horas, só que de visibilidade muito difícil, porque já vimos aqui, né, no dia 16, Saturno está em conjunção com o Sol, né? Então esse fenômeno aqui, conjunção de Saturno com a Lua, no dia 19 é praticamente inobservável. No dia 20 temos a Lua nova e no dia 21 Netuno em conjunção com a Lua, com separação de 2 graus.
Os últimos dias de fevereiro reservam, lá no dia 22, uma conjunção de Vênus com a Lua, com distância de 2 graus. No mesmo dia, Júpiter em conjunção com a Lua, e aqui é que ocorre aquela ocultação de Júpiter pela Lua, que será visível na região sul. E um detalhe muito interessante, se você mora no sul do estado do Paraná, poderá observar uma sensacional rasante de Júpiter pela borda do disco lunar. Tá? É o que se chama uma ocultação rasante. É uma rasante de limite norte que será visível nas cidades situadas ao sul ali, dentro do estado do Paraná. Dia 25, às 9 horas, temos o Urano em conjunção com a Lua, 1 grau de separação. Dia 27, a Lua é quarto crescente. Conjunção de Aldebaran com a Lua, também no mesmo dia, na constelação do Touro. E no dia 28, a conjunção de Marte com a Lua, com distanciamento de 1 grau. Os principais destaques de fevereiro são, então, no dia 15, a proximidade proximidade aparente, né, entre os planetas Netuno e Vênus. Coincidentemente, né, interessante observar isso, Vênus é o planeta mais brilhante, tem magnitude -4, e Netuno é o planeta mais fraquinho de brilho, com magnitude 8, devido ao seu grande afastamento do Sol. A gente recomenda o uso de um binóculo para que você consiga visualizar Netuno próximo de Vênus. Como eu disse, ou no anoitecer do dia 14, ou no anoitecer do dia 15. Temos aqui uma simulação, né, para o dia 15, às 20 horas, em Porto Alegre, olhando para o oeste. Essa é a configuração. Júpiter e mais embaixo, Vênus, fácil de localizar, e aí você usa um binóculo. A separação angular, neste instante, visto de Porto Alegre, entre Netuno e Vênus, já será não mais de 1/100º de grau, mas de 31,5 minutos de arco, é aproximadamente meio grau. Tá? Mas ainda assim uma boa oportunidade para você usar Vênus como ajuda para encontrar e visualizar o planeta Netuno. Bom, dia 22 de fevereiro, nós temos no poente a Lua crescente, brilhando perto de Vênus e Júpiter, e não vai se formar o que se chama um triângulo magno, que seria uma formação triangular envolvendo os 3 astros mais brilhantes depois do Sol, que são a Lua, Vênus e Júpiter. Não vai se formar um triângulo magno porque a Lua vai ocultar Júpiter nessa data. O fenômeno, a rigor, será visível na capital gaúcha, mas existem alguns senões. Aqui nós temos um resumo das circunstâncias locais da ocultação de Júpiter pela Lua em 22 de fevereiro. A fase da Lua vai ser belíssima, apenas 10% iluminada, crescente, aquela Lua novinha, né, fininha. O fenômeno ocorre para Porto Alegre ao redor das 20 horas e 35 minutos, mas o problema é que então a Lua e Júpiter estarão a menos de 3 graus de altura sobre o horizonte. Os principais satélites de Júpiter, os satélites galileanos, Io, Europa, Ganímede e Calisto, vão ser também ocultados. Calisto desaparece antes de Júpiter, um pouquinho, às 20h24. O satélite Io desaparece 3 minutos depois de Júpiter, às 20h38, e Ganímedes é o último a desaparecer atrás da Lua, às 20 horas e 42 minutos. O satélite Europa não vai estar visível, não dá para ver a ocultação de Europa pela Lua, porque ele está eclipsado dentro da sombra que Júpiter projeta no céu, e tem um reaparecimento marcado somente para as 21 horas e 57 minutos. Então, no instante da ocultação, dos 4 satélites galileanos, 3 estarão visíveis, e o satélite invisível é Europa, porque está na sombra de Júpiter, não está visível. Aqui nós temos uma simulação, então, de alguns minutos antes da ocultação. A Lua Calisto é a primeira a entrar, depois desaparece Júpiter. Io está aqui bem pertinho, ficou em cima do letreiro ali, e Ganímedes está um pouquinho mais afastado, é o último dos satélites a desaparecer. Se nós pudéssemos acompanhar todo o fenômeno, nós veríamos mais ou menos esse tipo de trajetória aqui, né?
pela Lua, e o ponto de reaparecimento seria nessa região aqui do limbo brilhante. Mas aí, para Porto Alegre, a Lua já se pôs e, portanto, o reaparecimento de Júpiter e dos seus satélites não será visível da capital gaúcha. Lá no Paraná, como eu disse, o que acontece é uma passagem rasante de Júpiter e seus satélites aqui pela borda da Lua, tá? E é o fenômeno que nós destacamos anteriormente. Olha só, em Porto Alegre, Júpiter se põe às 20 horas e 50 minutos e a Lua às 20 horas e 52 minutos. Então, Júpiter se põe ocultado pela Lua em Porto Alegre. E os reaparecimentos, tanto de Júpiter quanto dos seus satélites galileanos, não será visível porque acontecem ao redor das 21 horas e 8 minutos, quando a Lua e Júpiter já estão abaixo do horizonte. Então, as condições de visibilidade desta ocultação para Porto Alegre são extremamente marginais. Você vai precisar ter um horizonte oeste muito desimpedido e também torcer para que não haja nuvens ou névoa nas proximidades da linha do horizonte, tá? Aqui às 20 horas, um pouquinho antes da ocultação de Júpiter pela Lua, essa é a configuração no poente, Vênus e logo acima a Lua aproximando-se de Júpiter. Isso ali é aproximadamente 35 minutos antes do desaparecimento do planeta atrás do nosso satélite. Vejam então que não se forma um triângulo magno, porque a Lua vai ocultar Júpiter. No mês de março, nós vamos ter, logo na abertura, dia 2, uma sensacional conjunção, aproximação aparente entre Vênus e Júpiter, os dois planetas mais brilhantes, meio grau de separação. No próprio dia 2 temos também a conjunção do planeta Mercúrio com Saturno, distância de 0,9 graus, e no dia seguinte, dia 3, a Lua passa pelo apogeu, maior distância da Terra, 405.888 quilômetros de distância. No dia 6, na constelação do Leão, a estrela Régulus está em conjunção com a Lua. No dia 7 é Lua cheia, é a Lua que antecede a Páscoa, portanto chamada de Lua da Quaresma. No dia 10, na constelação de Virgem, a Lua faz conjunção com a principal estrela dali, que é Spica, separação de 3 graus. E no dia 13, Antares, na constelação do Escorpião, principal estrela, também em conjunção com a Lua. Então a Lua se encontra lá em Escorpião já no dia 13 de março. No dia 14, a Lua entra em quarto minguante. Dia 15, Netuno está em conjunção com o Sol. Portanto, também inobservável, porque passa por trás do disco do Sol, visto aqui da Terra. No dia 16, Mercúrio faz uma conjunção com Netuno, mas vejam que este fenômeno é praticamente inobservável, uma vez que na véspera Netuno já está do outro lado do Sol, né? E no dia 16 ainda temos Marte em quadratura. Sabe o que é quadratura, meu diretor? É quando o ângulo entre o Sol e um determinado planeta é 90 graus. Então quer dizer que Marte está a 90 graus de distância do Sol, visto da Terra, Esses fenômenos todos aqui, a perspectiva deles é o planeta Terra, né? No dia 17, às 8 horas, Mercúrio na conjunção superior, ou seja, Mercúrio passando atrás do Sol, né? Portanto inobservável também. Dia 19, perigeu da Lua, 362.697 quilômetros. E no dia 14, conjunção da Lua com Saturno. Dia 20, às 18 horas e 24 minutos, horário de Brasília, o equinócio de outono para o hemisfério sul. A partir daí, as noites ficam mais compridas do que os dias. O Sol passa a ter declinação ao norte do Equador. O Sol passa a nascer. Nesse dia aí ele nasce exatamente no leste e se põe exatamente no oeste. Após isso ele começa a nascer entre o leste e o nordeste e começa a se pôr entre o oeste e o noroeste, tá? E aqui, né, os últimos fenômenos de março. Dia 21, conjunção de Netuno com a Lua, muito difícil de ver. Também Lua nova.
Também conjunção de Mercúrio com a Lua, difícil de ver, porque Mercúrio esteve na conjunção superior há apenas alguns dias, né? Dia 22, uma nova conjunção de Júpiter com a Lua com ocultação. Essa ocultação é visível em praticamente todo o Brasil, exceto na região sul e parte da região sudeste, conforme nos informa o Anuário Astronômico Catarinense, edição de 2023. Dia 24, Vênus está em conjunção com a Lua, separação de apenas 1/10 de grau. Isso indica que, como o diâmetro da Lua é meio grau, tem uma ocultação, mas essa ocultação só é visível na África e na Ásia. No mesmo dia temos a Urano em conjunção com a Lua, 1,5 graus, e no dia 26, Aldebaran em conjunção com a Lua, lá na constelação do Touro. Dia 28 de março, Mercúrio em conjunção com Júpiter, 1 grau de separação. No mesmo dia, conjunção entre a Lua e Marte, e a Lua entrando na fase de quarto crescente. Dia 30, na constelação de Gêmeos, Pólux, estrela mais brilhante, faz conjunção com a Lua, a 1,5 graus de separação, e no mesmo dia temos Vênus em conjunção com Urano, 1,2 graus de distância angular. E o mês de março fecha no dia 31 com mais um apogeu da Lua. Vejam que vai ter então 2 apogeus lunares em março. Lá no dia 31 a distância entre o centro da Terra e o centro da Lua é de 404.919 quilômetros. Os principais destaques do mês de março são então, no dia 2, no leste de madrugada, conjunção de Mercúrio com Saturno, mas um evento de visibilidade apenas marginal. E no oeste, após o pôr do sol, aí sim, sensacional, a conjunção de Vênus com o planeta Júpiter. Temos aqui a simulação para 2 de março, 5h30 da manhã, olhando para o leste, antes do nascer do sol em Porto Alegre. Mercúrio e Saturno estarão próximos, mas vocês veem que o céu está bastante claro, né? Se eu observar antes das 5h30 vai estar um pouquinho mais escuro, mas em compensação eles já vão estar mais baixos ainda. Essa grade que nós estamos mostrando aqui, isso aqui mede 10 graus, então vocês veem que às 5h30 eles estão um pouco abaixo de 5 graus, né? Entre 3,5 graus e 4 graus de elevação acima do horizonte. Isso é muito pouquinho, né? E se você espera para depois, daí eles vão subir. Pois é, mas também o céu vai ficar mais claro ainda. Então, um evento de visibilidade marginal. Mas, ao pôr do sol, 19h30, o horário de referência, Vênus e Júpiter brilham bastante próximos um do outro. Olha ali, os 2 planetas mais brilhantes visíveis na direção do oeste, né? Este sim, um fenômeno bem interessante. E essas são as principais ocorrências no céu do verão de 2023. Eu volto na próxima oficina de astronomia. Até lá!